Principalmente quando a gente gosta muito das pessoas. Não estou dizendo que não seja frutífero, eu acho que o luto tem que haver, mas é sempre difícil, né? Vamos definir primeiro o que é O que luto, seria né? luto, O que né? que seria luto? O luto é quando você tem alguma perda, seja normalmente é de alguém, ou então você perde funções, por exemplo, uma pessoa que sofre um acidente e fica paraplégico, por exemplo, ela entra em luto daquela pessoa que ela era. Então não é só de uma pessoa que deixou de existir, mas é uma pessoa que mudou de condição também. Tem luto da sua outra fase da vida. Luto, sei lá, uma pessoa casada há muito tempo e aí ela separa, tem um período de luto daquela separação. Então, o luto sempre é um movimento de perda e essas reações que a gente tem. É claro que predomina nas perdas de Existem alguém. fases do luto? A gente pode dividir o luto em 3 fases, né? Uma é a negação. É aquele primeiro momento, em geral, os primeiros 15, 20 dias, em que a pessoa Não quer acreditar que aquilo está acontecendo. mas mais do que não acreditar, ela está meio anestesiada, até porque é uma época que ela tem que tomar uma opção de medidas, né? É papelada para Decisões. enterro, é velório, é missa de 7º dia, quer dizer, tem todo um ritual a ser feito e necessário, que a pessoa entra no automático. É como se, tipo assim, na realidade, eu acho até que esse processo de negação é uma defesa do cérebro da gente, né? Para a gente passar por aquilo tudo, né? Você Lidar. depende como uma pessoa morre, né? No caso de uma perda física de alguém, se a pessoa morre de um desastre imprevisível, de uma maneira bruta, vítima de um assassinato. Então, assim, esses primeiros momentos é natural que a gente entre nesse automatismo que é chamada negação. Um outro Quando momento. também tem, né, aquela pessoa que já está doente, já vem, né, um longo tempo hospitalizado, quer dizer, mesmo assim é difícil, Sim, mas a pessoa pelo menos está começando a esperar aquilo, né, mas não sei, muito poucas pessoas se preparam para para isso. É isso. muito difícil. Eu já vi, em geral, são as pessoas mais daquela linha kardecista, que tem um outro entendimento, né, dessa transição de vivência, né? Mas, em geral, as pessoas têm nesse primeiro momento essa negação, esse anestesiamento. Ela faz tudo no automático, como se fosse assim, é a força que ela tem para fazer o que tem que ser feito, digamos assim. Depois vem um período, depois da negação, vem o período da adaptação. Quer dizer, o que é isso? Passado aqueles primeiros 15 dias, 20 dias, a pessoa começa lentamente a retornar à sua rotina. Começa a voltar ao seu Trabalho, trabalho, começa a ter aquela sensação de tipo abrir a janela e falar: gente, o mundo lá fora não ainda tem parou. vida, eu Não preciso dar parou. conta. Não parou. Tudo está funcionando. Eu acho que é aquela hora que a gente percebe que a nossa existência individual não é tão significativa. Existe um movimento no universo, no planeta, que ele se faz independente da gente. Então é aquela hora que a gente vai voltando às nossas atividades. Ainda tem um choro ou outro? Tem. Mas a gente vai, tipo assim, a gente é tomado pelaquela consciência de é preciso seguir em frente, né? Nessa hora do é preciso seguir em frente, é natural que eu sinta, algumas pessoas sintam mais, outras menos. Algumas pessoas começam nesse período a ter muita sensação de tipo assim, como é que eu vou viver sem? Como é que vai ser minha vida daqui para frente? Mas vai tocando. E tem a terceira fase, que é a aceitação. É aquela hora que eu falo, tipo assim, vai ser difícil, mas Mas eu preciso eu enfrentar, preciso enfrentar e eu vou eu vou ter dar que administrar conta. coisas que eu nunca fiz, mas eu tenho que Exatamente. Mas eu fazer. tenho que fazer, vou dar conta, eu peço ajuda, eu me informo, eu começo a tomar pé da situação e em nenhum momento eu questiono se eu vou ter capacidade de fazer. Eu tenho inseguranças, mas eu vou fazer o que tem que ser feito. Agora, quando nesse momento de aceitação a pessoa começa a ter muita insegurança e ter o pensamento, eu não saberei viver sem aquela pessoa, não é tipo assim, um luto normal, nessa fase, a pessoa fala assim: eu vou viver, não vai ser tão bom como era, mas eu vou Mas viver, eu vou eu viver. vou tirar forças de mim. Quando a pessoa começa a esse sentimento ser trocado pelo aquele sentimento, eu não vou conseguir,
nada mais vai ser do mesmo jeito, eu sou incapaz. Quando começam esses sentimentos, é mais ou menos lá pelo segundo mês, final do segundo mês, início do terceiro, se isso não for bem resolvido, a gente começa, em geral, a caminhar para um estado depressivo. Bia, pode existir um luto coletivo? Pode. Eu diria o seguinte, o luto coletivo, ele é muito típico quando você perde grandes personalidades ou pessoas que a gente considera mais heróicos, por exemplo, pessoas que simbolizam uma série de virtudes de uma sociedade e que a gente tem profunda admiração, quase do tipo assim, não, aquela pessoa é imortal, como se fosse assim tão especial que você nunca espera que aquela pessoa morra, principalmente de maneira trágica. Por exemplo, quando morreu Ayrton Senna, né? 1º de maio de 1994, daquela maneira, né? Fazendo o que ele fazia de melhor, e todo domingo a gente estava ali naquela televisão para ver o Ayrton ganhar, para ver a musiquinha da vitória, o tan, tan, tan. Hoje a gente consegue escutar trazendo momentos de vitória. Tantas pessoas se formando, botam aquela música, mas no início escutar aquela música era muito difícil. Então, assim, quando uma figura como Ayrton Senna, que simbolizava o Brasil, que dava certo, né, morre, principalmente de maneira trágica, a gente é tomado por uma sensação de tipo assim, bom, se com ele aconteceu isso, comigo, que sou uma pessoa comum, a vida é mais injusta ainda. Então a gente é tomado por uma perplexidade, uma sensação tipo assim, nada está sob controle. Então o luto coletivo é quando o imprevisível, principalmente de forma trágica ou dramática, acontece e a gente se dá conta que, nossa, podia ser eu, e se aconteceu com uma pessoa tão especial, e comigo, vai ser como, né? Vários acidentes, os acidentes do Mamonas Assassino, aqueles meninos no auge do sucesso, se tivessem vivos hoje, certamente já teriam desfeito a banda, cada um teria uma carreira solo, como aconteceu com muitas outras bandas, o RPM, mas assim, essa coisa de no auge... Ser interrompido, né? E essa coisa no auge, né? Tipo assim, o falecimento da Marília Mendonça, né? Que você colocou ontem muito bem. Também uma menina, 26 anos. A gente olha assim, mas era uma menina. Então, assim, essa juventude, a morte não combina com a juventude, né? Choca mais a gente. Deixa a gente sempre meio perplexo. Agora, Bia, existe uma pergunta que eu vou estar olhando para eles. Eles têm me pedido muito que você fale assim, e você já falou em lives até comigo, com essa questão do Covid, né? A gente teve aí mortes que a gente não pôde levar aos nossos entes queridos. Como lidar com isso? Porque tem toda essa cerimônia, esse simbolismo também ali do enterrado, do jogar uma cinza, né? Como que é isso num momento como o que a gente viveu também de pandemia? Eu acho assim, a pandemia está sendo ainda muito ruim, mas no auge da pandemia a gente teve uma coisa que impedia o luto, né? Porque assim, você deixava o seu parente com Covid, internava ele, levando pela sua mão. Andando, falando, porque assim, estava o quê? 50% do pulmão tomado, 70% do pulmão tomado. E quando você recebia de volta, você recebia uma pessoa lacrada no saco preto. Estou falando isso porque isso aconteceu com a mãe da Jacira, né, nossa amiga, e ela ficou um tempo assim, tipo assim, eu recebi um saco preto. Então, e tem uma coisa tão bacana, que um amigo também, que aconteceu isso com a mãe dele, falou assim, Bia, o Covid traz uma indigência da morte. Quer dizer, na hora que você precisa tornar a sua pessoa querida, mais digna, homenageada, você não tem mais como ter contato. Então, eu acho que isso é um trauma difícil de ser superado, só com muita fé, só com muita aceitação de entendimento, que tem coisas que a gente não entende, mas foi muito difícil, com certeza. A gente teve também, né, e eu quero deixar essa fala para a gente ir finalizando, o nosso querido Fábio de Mello, padre Fábio de Mello, ele sempre tem uma palavra, saudade sim, tristeza não. Né? E eu acho que é isso que a gente... Porque
O luto eu acho que vai ser eterno, você sempre vai lembrar da Sim. pessoa. A questão foi exatamente essas fases que a gente vai superando, que eu acho que é importante a gente ter passado. Eu acho que num primeiro momento, essa sensação do luto, sim, é tristeza, não, é, eu acho que é difícil. Eu acho que tem ali 2 meses que é esse recolher, essa reflexão, mas eu acho que depois a gente tem que tomar aquela sensação, tipo assim, deixa eu começar a lembrar do que foi bom. Porque se eu tô com saudade, é porque teve muita coisa boa e a gente Lembrar das coisas agradece pelas boas, né, coisas boas. Bia? Muita coisa boa, com certeza. Obrigado, Bia. Nada. Não permita que o luto controle a sua vida. Invista e comece a sua jornada de cura hoje mesmo. Se inscreva no canal para maiores informações. Link do site na descrição do vídeo. Acesse, curta e compartilhe.